Olá, mulheres que são líderes, que ocupam posições em suas empresas de supervisão, de coordenação, de gerência e tem uma equipe ligada a vocês, né? Vocês já têm essa responsabilidade de obter resultados com as pessoas que formam a equipe, né? Esse time que está junto de você. Eu estava pensando sobre medo, né? O quanto que o medo limita as nossas conquistas, quanto que o medo limita até os nossos sonhos, o que a gente acha que pode sonhar, o que a gente acha que não pode sonhar. E pensando nisso me veio um pensamento que eu escuto de algumas gestoras, né? Sobre a dificuldade de sonhar com uma posição executiva, porque acreditam, olha só, acreditam que quando a gente vai tentar uma carreira executiva e aí até conquista a carreira executiva, a gente pode fracassar, a gente pode fazer alguma coisa da qual a gente não está preparada, porque a gente não está preparado, a gente chega lá, fracassa e aí perde tudo. A gente perde a posição certa que a gente já ocupava ali de gerente ou de supervisão, ou de coordenação, depende, cada empresa trata de uma forma na hierarquia e não ganha, né? Ou ganha uma posição executiva, mas perde essa posição executiva porque fracassa, porque falha de alguma forma. O que eu posso dizer é até começar com uma pergunta. Quem foi que disse que a posição que a gente conquista, né, que a gente já está como gerente, né, ou coordenadora ou supervisora, é certa? Que a gente não corre o risco de perder essa posição. Quem foi que disse? Porque nesse mundo do trabalho de hoje, e eu vou dizer para vocês, tudo isso começou lá na década de 90 com a tal da reengenharia dos processos. Então, já naquela época, na década de 90, se discutiu muito, né? A necessidade de enxugar, a necessidade de rever processos, a necessidade de reduzir os quadros, de juntar áreas, né? Então, eu estava dentro de organizações nessa época e em muitas delas a gente fez isso, né? A gente simplificou o processo e com isso pôde reduzir os quadros e a tecnologia também veio possibilitando essa redução de quadro, e aí a gente pôde juntar as áreas, que elas estavam menores, e o gerente ficar com 2, 3 áreas de responsabilidade, porque ele, na verdade, tinha um grupo de colaboradores menor. Então, essa é a realidade, né? A realidade é, a qualquer momento, pode ser feita uma revisão dos processos, novas tecnologias serem aportadas naquele trabalho, reduzindo o quadro e podendo ter que juntar as áreas. Uma posição que a gente ocupa não nos trará aí nenhuma segurança extra. E por que, né, que eu devo sonhar em crescer? Porque simplesmente iniciar o sonho de crescer já vai te colocar em movimento. E essa é a forma da gente, nesse mundo que é o mundo da inconstância, o mundo da mudança, o mundo da insegurança, essa é a forma da gente se tornar meio que insubstituível. Insubstituível se não for nessa empresa, em outra, porque reúne competências, habilidades, conhecimentos que te diferenciam das outras pessoas. Não é ficando parada, achando, eu tô aqui quietinha no meu cantinho, fazendo um bom trabalho, fazendo aquilo que a empresa espera
espera que eu faça. Isso não vai te trazer nenhuma segurança. Entregar o que a empresa te paga para entregar, te remunera para entregar, é 0 a 0. Não vai fazer de você uma liderança especial. Não vai fazer de você uma profissional que todo mundo quer trabalhando com ela. Então vamos pensar mais sobre isso. O primeiro pensamento que me vem sobre você se sentir segura na posição que você já conquistou e com isso se acomodar. Ai, que problemão que é se acomodar. Por quê? Porque a gente acha que eu tô bem aqui, tô fazendo tudo direitinho, tô dando aqueles resultados que a empresa espera, tô conseguindo esses resultados, então eu posso, relaxar um pouquinho. Só que não pode. Você tem que continuar se desenvolvendo. Porque eu já disse antes e volto a dizer, a gente vai ficando para trás. Quando a gente se acomoda, a gente começa a entregar o que a gente é pago para fazer e vai ficando para trás. Um estudo norte-americano identificou que, lá de Harvard, identificou que a gente perde habilidade, 20% das habilidades vão se tornando obsoletas em um ano. E isso significa que em 5 anos a gente está fora do mercado. Então, quem não se desenvolve vai por esse caminho. Em curtíssimo espaço de tempo, vai ficar totalmente fora do mercado. E aí, para recuperar a mesma posição no mercado é muito mais difícil. Por outro lado, quando a gente pensa no desenvolvimento, quando a gente pensa em crescer na nossa carreira, o que acontece? A gente logo pensa, eu preciso melhorar. Para chegar lá, eu preciso mostrar resultados diferenciados. Eu preciso liderar melhor a minha equipe. Eu preciso ser uma profissional especial, eu preciso ter mais experiências. Ou seja, a gente se abre. Só esse movimento de se abrir já faz a gente estar com um brilho especial. E quando a gente pensa em crescer, a gente tem esse mobilizador de energia, essa motivação para ação, um motivo para ação, a gente brilha, o olho brilha e isso contagia as pessoas, contagia a nossa liderança, contagia os colaboradores, contagia a empresa como um todo. Então, uma profissional que busca a ascensão, ela de cara já está se tornando diferenciada das outras pela energia que ela emana. Uma energia de quem quer, de quem vai fazer e vai conquistar. Então a gente precisa disso para ficar na posição que a gente está. Para ter mais segurança de que realmente a gente faz a diferença na posição que a gente está. Porque ser aquela profissional parada, acomodada, que entrega ali o feijãozinho com arroz bem feitinho, gostosinho, não é isso que vai fazer você uma profissional de destaque. Você vai precisar entregar uma feijoada e não um feijão com arroz bem feito. Uma vez eu ouvi de um chefe que a gente vai trabalhando, e o executivo vai sendo tomado por uma enzima que ele chamava de insatisfatina. E é isso que acontece com o profissional que quer crescer. Ele começa a olhar para o trabalho, ele começa a olhar para os desafios, ele começa a olhar para os resultados e não ficar muito satisfeito, querer mais. E aí
para chegar lá, para entregar mais, ele começa a se desenvolver. Ele investe tempo e dinheiro no próprio desenvolvimento, porque ele sabe que isso vai trazer o retorno para a satisfação dele mesmo. Ele não está, a pessoa, né, o ser humano ali não está preocupado com o outro, ele está olhando para dentro. Você, mulher, olha aí para dentro. Você, quando é tomada pela insatisfatina, né, essa enzima aí que faz a gente, que mobiliza a nossa vida, quando a gente é tomada por essa insatisfatina, a gente começa a buscar o nosso desenvolvimento. Essa ação de desenvolvimento, né, do autodesenvolvimento, a preocupação em estar melhor, só isso já vale muito, já vale milhões para que a gente se torne uma profissional especial. Não só para crescer, para manter a posição que a gente ocupa. Porque primeiro a gente tem que ser especial onde a gente está. Aí, especial onde a gente está, a gente começa a estar preparado para se tornar o próximo nível. E a gente começa a querer o próximo nível, porque essa insatisfatina começa a dizer para a gente pode ter mais desafios, a gente pode ter um lugar em que a gente contribua mais, que a gente dê ali o nosso gás para fazer mais coisas acontecerem. Então, você tem que sair daquele lugar do que tá tudo legal aqui, ir para um lugar em que eu tenho que ser especial, eu preciso me diferenciar e, tomado pela insatisfatina, eu só vou me diferenciar se eu me desenvolver. Então eu preciso me desenvolver. E obviamente, para chegar lá, você que já é líder, precisa que a sua equipe se desenvolva. Não basta só você estar ok. A sua equipe tem que estar ok, tem que estar alinhada com você, também preparada para chegar lá. Isso é a grande realização da liderança. É entender que sozinha a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí me faz lembrar uma imagem que eu vi há muitos anos atrás num livro sobre a gestão, sobre a administração, e nesse livro tinha uma figura em que embaixo estavam os colaboradores, a gestão, né, ali intermediária nos ombros desses colaboradores, e em cima estavam lá pessoas importantes, os diretores, né, o CEO da empresa, e o pessoal, né, os colaboradores empurravam, né, sustentavam aquela liderança, meio que davam, né, a alavanquinha ali para ele subir, e o pessoal de cima puxava essa liderança. Então, essa figura marca muito, porque eu acho que esse é o movimento. Sozinho não vai chegar lá. Então, você precisa de uma equipe que te sustente. Sustente como? Com resultado. Porque se essa equipe não entregar resultado, você não entregará resultado para os seus líderes, né? Então, mulher, você depende de uma equipe excelente. Essa equipe vai te empurrar, mas você também depende que as lideranças te reconheçam como uma profissional de destaque, uma profissional que vale a pena investir, uma profissional que eles queiram ter lá no corpo de diretoria, porque você vai ajudá-los a resolver problemas, vai ajudá-los a encontrar os resultados que a empresa precisa. Então, essa figura, eu acho que é uma figura rica para você ter em mente. Sozinha você não vai chegar lá. Também não adianta só o seu desenvolvimento, a sua equipe tem que estar muito boa, te empurrando para cima, e você tem que usar todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade para conquistar
quem está acima com uma postura executiva. Então a gente começou falando aí desse pensamento limitante, né? Dessa situação aí que faz com que muitas pessoas criem uma desculpa para não buscar aí a carreira executiva, pensando, se eu ficar aí me preocupando com a carreira executiva, começar a me preparar para chegar lá, eu posso até chegar lá, mas quando chegar lá quebrar minha cara, fracassar e perder o que eu já tinha, a posição que eu já tinha. O que eu posso dizer para vocês não vai quebrar a cara, né, no sentido de fracassar, e isso significar que você não vai conseguir nem mais a posição anterior. O que eu posso te dizer a gente pode não dar conta mesmo dos desafios. Aconteceu comigo de perder a posição executiva na empresa, num momento aí difícil, e aí eu não estava dando os resultados esperados e outros fatores, né, que sempre nunca é um só, gente. Fatores externos que não tinham nada a ver comigo promoveram também a minha saída. E o que eu descobri? Que ter tido a posição executiva acabou facilitando que eu alcançasse uma posição executiva numa empresa depois. É claro que eu voltei numa posição de gerência média, mas muito rapidamente eu consegui aí voltar naquela empresa para o cargo executivo. Então, o primeiro aprendizado que a gente tem, depois que a gente conquista a posição executiva, a gente tem muito maior facilidade de conseguir fazer a transição de carreira, mesmo que a gente comece aí na posição gerencial, conseguir ascender para uma posição executiva, porque a gente tem essa vivência, a gente tem essa experiência. Então, o fracasso não é um fracasso, na verdade, é uma conquista. A gente conquista a posição executiva e é esse diferencial de posição executiva. E 2, a gente não tem certeza de nossa posição, gente. A gente não tem certeza que como gerente a gente vai estar ali, deitado eternamente em berço esplêndido. Não vai, porque o mundo muda, as empresas fazem aí reestruturações, então eu só vou me manter, né, sendo importante para a empresa se eu der resultados além do esperado. E para dar resultados além do esperado, nada mais mobilizador do que aí pensar em crescer, né? Vou me esforçar tanto para continuar onde eu estou ganhando, que não traz aí o meu bem-estar, que não traz o meu bem viver, que eu tanto preciso, e nem o meu bem querer, porque aí eu chego em casa, tem um monte de atividade que eu tenho que fazer, não posso me dedicar, não tenho tempo para me dedicar à minha família. Então, a posição, o cargo executivo vai te dar mais condições de bancar uma infraestrutura para você focar no que é realmente importante, no que tange ao seu bem-querer. E também, obviamente, do bem-viver. E com isso, o seu bem-estar, né? Saúde física e emocional. Então, vocês estão vendo que esse é um pensamento que não tem nada a ver, que não vai realmente contribuir em nada para você. Então, vamos pensar num pensamento completamente diferente. E o pensamento completamente diferente é: eu quero, eu posso e eu vou conquistar a minha posição executiva. Esse é um pensamento vencedor. E como é que esse pensamento vai começar a se tornar realidade? Passo número 1. Se visualize aí, faça aí esse exercício mental agora. Pense em você na posição executiva na empresa que você está. Pensa lá como é que vai ser você aí, né, dentro aí
do que você acha que é a posição executiva que você sonha dentro da sua empresa, né, na tua área aí de atuação. Pensa aí. E aí sonha com uma posição executiva que você quer alcançar, que você quer chegar lá. Porque essa visualização é muito importante. Que tudo que o homem visualiza, né, o homem com H maiúsculo, tá, gente? Tudo que o ser humano visualiza, ele conquista. Então, sonhamos em pisar na Lua, pisamos na Lua. As mulheres também, empreendedoras, que conseguiram chegar lá, mulheres realizadoras, sempre elas visualizavam, elas tinham essa visão poderosa que conduzia elas para o lugar onde elas queriam estar. Então, visualize-se na posição executiva. Respira e faz esse exercício agora. Aí, né, você, ao se visualizar na posição executiva, você estabeleceu o que você quer. Qual a posição executiva que você quer, o que você quer, né? Você se viu aí exercendo esse cargo, como que você vai exercer esse cargo, né? As habilidades que você quer demonstrar, a força que você quer demonstrar, a segurança que você quer demonstrar. Então, vamos para um segundo passo. Por que você quer essa posição? Porque o porquê, né, vai te trazer um motivo de você mobilizar toda a sua energia para chegar onde você quer. Então, algumas pessoas querem, né, ascender porque precisam do diferencial financeiro, né? A grande maioria das pessoas. Eu, quando ascendi, principalmente pela primeira vez, o meu sonho era uma melhor remuneração. A remuneração que eu tinha não era suficiente para que eu pudesse ter a vida que eu estava sonhando viver. Então, primeira coisa, o diferencial econômico. E vejam bem, não é só salário, porque a posição executiva ela traz outros benefícios financeiros. Por exemplo, no meu caso, o que era muito melhor eram os prêmios, né, por desempenho, era a remuneração variável, não era o salário até não era tão maior do que o salário que eu já possuía. Eu já era uma gerência ali, um salário de gerência mais sênior, então não foi tão grande. Mas o acesso a uma remuneração variável diferenciada fez muita diferença na minha vida, inclusive em termos de patrimônio. Então, não é só o salário, a remuneração variável, que muitas vezes a gente nem sabe que vai ser tão alto, né, tão maior, tão melhor, mas a gente descobre quando assume o cargo, que foi o que aconteceu comigo. Esse é um ponto importante. Os benefícios, né? Então a gente passa a ter direito, por exemplo, a coisas que facilitam a nossa vida. Vaga de garagem. Né? Muitas vezes, como gestores, nós não temos acesso a uma vaga na garagem, mas como executivos a gente tem acesso a uma vaga de garagem bem próximo do trabalho. Isso faz muita diferença na nossa qualidade de vida. Né? A gente ganha tempo, a gente ganha satisfação, a gente ganha bem-estar. Então, é um fator relevante. E outros benefícios, né, previdência privada, facilidades aí para almoços, etc. Então, realmente uma posição executiva trará benefícios financeiros muito melhores para a sua vida. Outras pessoas querem ter acesso ao processo de decisão, porque querem ajudar a empresa nas decisões para que coisas prioritárias, coisas relevantes sejam consideradas na tomada de decisão. Coisas estratégicas mesmo que vão fazer a diferença, que vão posicionar a empresa no mercado de uma forma diferenciada. Então é por causa disso que o cargo executivo se torna tão atraente e importante. Outras pessoas já querem
ter mais poder mesmo, ter mais status e poder participar, né, de eventos externos, ter uma posição dentro da empresa que há destaque dos outros. E com isso, tem mais colaboradores, tem um dia a dia mais animado, tudo isso envolve aí um porquê eu quero uma carreira executiva. Não interessa se é um dos fatores ou se todos esses fatores combinados estão te motivando, mas isso tem que servir como um mobilizador para, uau, vai ser muito bom chegar lá. Essa conquista eu quero para mim. E aí? Como é que eu dou os passos, né? O que eu faço para chegar lá? Realmente, ninguém vai conseguir chegar numa posição executiva sendo um gestor. Tem que evoluir, tem que ter a postura executiva. E para ter uma postura executiva, ser, né? A semente já contém a árvore, né? O ser o profissional que já contém o executivo, ser essa profissional que já contém a executiva que você vai precisar se desenvolver, vai precisar se preparar, vai precisar estudar, vai precisar adquirir habilidades, vai ter que ter competências que você nem imaginava que eram importantes para que você conquistasse e chegasse bem à posição executiva, chegasse mais segura, mais tranquila, com menos incertezas. Eu, quando cheguei, não fazia ideia do que era ser uma executiva. Eu tinha uma visão difusa sobre isso, né? Ainda mais que naquela época nem se conversava muito sobre isso. Hoje se conversa mais, se questiona mais. Então, o que eu posso dizer para vocês é possível a gente entender melhor a diferença entre a posição gerencial e a posição executiva. Eu vou te ajudar nesse sentido muito, essa minha vivência, né, de conquistar posições executivas. Eu fui executiva em empresas por 20 anos, então realmente eu sei que desafio é esse. Empresas diferentes, posições diferentes, então é realmente uma visão múltipla de como é ser um executivo e eu vou te ajudar a se tornar uma executiva segura. Isso não quer dizer que os desafios vai chegar um momento que vem um desafio que você não vai... Será que eu vou dar conta? Vai! Mas a gente tem que estar o tempo todo pedalando, né? Se a gente para, cai da bicicleta. Então, vamos continuar com esse pensamento, tendo esse pensamento aí na cabeça, que quando o problema vier, a gente vai dar um jeito aí de resolver, porque a gente não quer cair da bicicleta nem se machucar. Então, vamos para frente. Tem que se desenvolver, tem que estudar, tem que pensar em habilidades e competências diferenciadas. E além disso, você vai ter que preparar a sua equipe. Tem que desenvolver a sua equipe, os seus colaboradores. E nesse movimento, né, de preparar a sua equipe, seus colaboradores, naturalmente você vai começar a conhecer mais quem é quem no seu grupo. Quem são as pessoas também que podem se tornar líderes no futuro, quem são as pessoas que são um grande diferencial técnico, que precisam de um tipo de reconhecimento diferenciado, ou seja, nesse caminho você também vai aprendendo a ter um relacionamento especial com a sua equipe e vai poder ter a oportunidade de se tornar uma liderança engajadora, uma liderança que tem uma produtividade muito maior do que uma liderança convencional que deixa os colaboradores satisfeitos. Existe aí um estudo que comprovou que quando os colaboradores estão engajados, eles são até 3 vezes mais produtivos do que o colaborador apenas satisfeito. Então, pensa nisso. Você vai se tornar uma liderança engajadora. E essa liderança engajadora
vai ser especial aonde ela está e no mercado de trabalho. Você vai ser considerada e você poderá crescer, porque você será vista como uma profissional que já tem uma postura executiva, que já está preparada para o desafio que virá. Acredita em você, arregaça as mangas, não é fácil, ninguém está falando que é fácil, mas com ajuda fica melhor. Com a ajuda a gente sofre muito menos. É isso que eu quero te permitir, né? Vivenciar esse desafio de querer estar numa posição executiva, chegar à posição executiva e ser uma executiva diferenciada. Eu sou Ana Maria Sena, eu tenho uma experiência em empresas de mais de 30 anos, em 20 anos eu ocupei posições executivas na empresa. Eu assumi posições de diretoria antes mesmo da gente falar em inclusão feminina, né, desse movimento todo de diversidade e inclusão que a gente tem hoje, da ONU Mulher estabelecer uma meta de pelo menos 30% das mulheres nas posições executivas e evoluir aí para 50% de mulheres em posições executivas. Grande conquista. Mas a mulher, você mulher, precisa estar preparado para responder a esse desafio e estar apta para ser você a escolhida. Vem comigo que eu vou te ajudar. Se você gostou, curte. Se você tem alguém que conhece que precisa ouvir isso, compartilha. E até o próximo vídeo que eu virei com novas dicas para você.